Olá pessoal, tudo bem? Como é bom revê-los! Nessa segunda aula, nós vamos falar de assuntos muito importantes na disciplina de ergonomia. Nós trataremos os aspectos ergonômicos, físicos e ambientais, que na disciplina de ergonomia podemos dizer que ela está inserida na higiene do trabalho. Então a higiene do trabalho é um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde relacionados às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executadas. Portanto, o local de trabalho ele deve estar sempre bem preparado para evitar acidentes ou qualquer dano ao trabalhador. Na higiene do trabalho, nós vamos analisar os aspectos ligados à exposição do organismo humano a agentes externos, como o ruído, a temperatura, a umidade, a luminosidade e o equipamento e os equipamentos de trabalho. Ou seja, quando esses aspectos não estão dentro da normalidade, podemos dizer que neste local precisamos fazer alguma alteração para higienizar esse ambiente. Por exemplo, se um ambiente de trabalho tem muito ruído ou pouca luminosidade, nós vamos ter que fazer todas as alterações naquele ambiente para adequá-lo ao padrão que leve a um ambiente de trabalho agradável. Assim, um ambiente saudável de trabalho ele tem que envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente sobre todos os órgãos do sentido humano, como visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, os principais itens relacionados à higiene do trabalho são o ambiente físico de trabalho, que está falando sobre a iluminação, a ventilação, a temperatura e os ruídos. O ambiente psicológico de trabalho, que está relacionado aos relacionamentos interpessoais agradáveis, atividades desenvolvidas agradável e motivadora, e o estilo de gerência democrática e participativo, assim como a eliminação de possíveis fontes de estresse. E temos a aplicação de princípios de ergonomia, que são as máquinas e equipamentos adequados às características humanas, as mesas, cadeiras, os terminais de informática ajustados às dimensões das pessoas e ferramentas e postos de trabalho que reduzam a necessidade dos esforços físicos. Então, pessoal, acho que deu para vocês notarem que é fundamental considerar as características de um ambiente de trabalho, pois elas refletem de maneira expressiva nas qualidades da administração da empresa. O trabalhador, ele precisa encontrar condições capazes de lhe proporcionar o máximo de proteção e, ao mesmo tempo, satisfação no trabalho. Mais ainda, o ambiente ele deve cumprir a finalidade social de educar, criando no indivíduo hábitos de higiene para que ele venha a estender e tentar fazer a mesma coisa em sua casa. Do que adianta um trabalhador estar bem em seu ambiente de trabalho, com todo o aparato da ergonomia, mas quando chega em sua casa, ele não dorme bem, não tem qualquer conforto? O rendimento dele no serviço vai ser ruim. Seria como se a ergonomia não tivesse surtido efeito no ambiente de trabalho. Portanto, pessoal, nessa segunda aula, vamos estudar principalmente o ambiente físico de trabalho e vamos começar falando sobre ruídos. Quando você pensa em ruído, é bem provável que você lembre de barulhos desagradáveis. Pois bem, essa definição ela está corretíssima. O ruído ele é caracterizado por um som desagradável e, quando inadequado, ele pode levar às lesões e fadigas no aparelho auditivo e, provavelmente, aos efeitos psicofisiológicos negativos, relacionados ao estresse psíquico, perturbações da atenção e do sono, sintomas neurovegetativos, tais como taquicardia, coração batendo mais rápido do que o normal e aumento da tensão muscular. Possíveis perturbações e problemas auditivos, eles podem ser evitados se os trabalhadores e as empresas analisassem os níveis de ruído e estipulassem limites máximos para a exposição. A unidade de nível sonoro para medir a quantidade do volume do som é chamado de decibel. Só para vocês terem uma ideia, o ouvido humano ele é capaz de perceber uma grande faixa de intensidades sonoras de 20 até 120 decibéis. Os sons normalmente encontrados dentro de casa, no trabalho, eles estão na faixa de 50 a 80 decibéis. Sons acima de 120 decibéis eles já causam desconforto. O som do avião, por exemplo, a jato, aquele avião a jato, é de 130 decibéis. Quando o som chega a 140 decibéis, a sensação é bem dolorosa.
O nível máximo de intensidade de ruído permitido legalmente nos ambientes de trabalho, preste atenção, é de 85 decibéis. Acima disso, o ambiente ele é considerado insalubre. Na ergonomia, buscamos limites inferiores a 80 decibéis, já que acima deste limite, após exposições prolongadas sem uso de protetores auriculares, é possível ocorrer perdas auditivas em algumas pessoas. Os ruídos acima de 80 decibéis, eles dificultam a comunicação e as pessoas precisam falar mais alto e prestar mais atenção, fazendo aumentar a tensão psicofisiológica e o próprio nível da atenção. Ficam também prejudicadas as tarefas que exigem precisão de movimentos. No quadro a seguir, temos uma tabela mostrando alguns valores limites de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente, de acordo com a NR15. Observe bem. Aqui, por exemplo, nós temos o nível de ruído, né? E aqui nós temos a máxima exposição diária permissível. Uma pessoa que ela trabalha 8 horas por dia com aquele ruído, o máximo de nível de ruído que pode ter naquele ambiente de trabalho é 85. A pessoa que trabalha 4 horas e 30 minutos, por exemplo, nós já podemos aumentar um pouquinho desse nível de ruído, né? Chegando a 89, né? Aí, vamos supor, uma pessoa que trabalha, né, com aquele ruído, no máximo em 8 minutos, ele pode aguentar, no caso, 114 decibéis. Correto? Então, aqui ao lado também, eu coloquei a imagem, né, do aparelho que é chamado de dosímetro. É este aparelho que nós utilizamos, né, para medir a quantidade de som em um ambiente de trabalho. Então, como mencionado anteriormente, a presença de ruídos no ambiente de trabalho, ele pode provocar danos ao aparelho auditivo dos trabalhadores e até mesmo surdez. Podemos citar 3 tipos de efeitos dos ruídos sobre as pessoas. Olha só, efeitos audiológicos, né, que são as perdas auditivas que podem ser temporárias ou permanentes. Temos os efeitos fisiológicos, que podem trazer mudanças fisiológicas e perturbar o rendimento do trabalho. E nós temos também as moléstias e as alterações de comportamento, principalmente pelo efeito do estresse. Para a prevenção de perdas auditivas, uma das alternativas é fazer o enclausuramento de máquinas ou equipamentos. Ou seja, deixar essas máquinas em locais distantes dos trabalhadores. Caso isso seja possível, é lógico, né? Outra alternativa é a substituição de materiais mais duros, que fazem barulhos, por outros mais macios ou emborrachados, com maior capacidade de amortecimento no som. Podemos também fazer a utilização de placas de materiais absorventes de ondas, né? Agora, como a última opção, caso não seja possível fazer as alternativas anteriores, nós podemos fazer a utilização de equipamentos de proteção individual, como no caso o protetor auricular interno ou externo, né? E aqueles abafadores ou conchas. É importante mencionar que os protetores auriculares, eles acabam sendo caixas que, quando colocadas no ouvido do trabalhador, eles causam calor, tornando-se insuportáveis em climas quentes, o que leva os operadores a retirá-los, né? Então, gente, é mais uma vez importante falar que a ergonomia ela também contempla não apenas as condições de segurança, mas também o conforto do trabalhador. Prestem bastante atenção. É obrigatório a realização de exames periódicos para os controles auditivos adequados. E esse exame, ele é chamado de audiometria. Ok? Outro assunto importante do ambiente físico e ambiental na higiene do trabalho é a temperatura, ou pode ser também chamada de ventilação. Trata-se de um fator muito subjetivo, pois a temperatura no ambiente para o trabalho ele vai depender do tipo de atividade executada. Se é mais braçal ou se é mental. A faixa etária das pessoas também influenciam, bem como o preparo físico das mesmas. Na NR15, que trata das atividades e operações insalubres, lá no anexo 3, ele está explicando os limites de tolerância para a exposição ao calor. Portanto, pessoal, não deixa de ler não, é muito importante. A temperatura do nosso corpo, em seu nível normal, é de aproximadamente 37 graus. Portanto, se uma pessoa ela trabalha em um local que necessita de temperaturas elevadas, como na siderurgia, carvoaria, cerâmica,
o funcionário ele precisa vestir roupas adequadas para proteger-se da intensidade do calor. Por outro lado, há alguns postos de trabalho que precisam de temperaturas baixíssimas, como é o caso dos frigoríficos, e exigem da mesma forma a adequação das roupas para a proteção térmica. As condições ambientais que afetam o conforto térmico são a temperatura do ar, a temperatura dos elementos que nos cercam, a velocidade do ar e a umidade, sendo que estes fatores eles devem ser considerados simultaneamente. Estes 4 fatores são fundamentais para a sensação de uma temperatura confortável, que depende também do tipo de trabalho a ser executado e da vestimenta utilizada. A sensação térmica, ela varia em relação a cada pessoa e as das roupas utilizadas também, né? Então, a preferência térmica ela vai depender da climatização da pessoa no ambiente, da idade dela, do sexo, da sua alimentação, do metabolismo e da própria atividade, que também pode influenciar as preferências térmicas. Na ergonomia, costumamos dizer que uma situação de um ambiente confortável da temperatura é aquela quando 95% dos ocupantes daquele ambiente se manifestam satisfeitos. Agora, quando os funcionários trabalham em um local muito frio ou quente demais, o tempo de exposição dele ao frio ou ao calor, ele deve ser limitado. Essas condições extremas são desconfortáveis e prejudiciais. Portanto, a temperatura é uma questão muito pessoal, sendo aconselhável deixar que as próprias pessoas controlem a ambiência térmica, ajustar a temperatura do ar de acordo com o esforço físico, evitar a umidade do ar extremas e evitar superfícies radiantes, muito frias ou muito quentes. Então, é importante ressaltar que em trabalhos em altas temperaturas, a partir dos 30 graus Celsius, a produtividade ela vai diminuir. As pausas elas vão ter que ser maiores e a concentração ela vai diminuir também. Frequências de acidentes elas tendem a aumentar. Agora, já em trabalhos em baixas temperaturas, que eu considero abaixo de 15 graus Celsius, ele vai diminuir a concentração das pessoas, e ele vai reduzir a força e vai reduzir a capacidade de pensar e de julgar. Agora continuamos a estudar os aspectos ergonômicos físicos ambientais, analisando a iluminação. Vocês já se sentiram incomodados em algum ambiente quando a luz estava ou muito forte, né, ou muito baixa, e as suas vistas começaram a ficar incomodadas, né, porque a luz estava muito fraca e você precisou forçar as suas vistas? Agora imagine você sentindo esse incômodo todos os dias em seu ambiente de trabalho. Isso te deixaria muito incomodado, não é mesmo? O correto planejamento da iluminação e da utilização das cores, elas contribuem para aumentar a satisfação no trabalho, melhorar a produtividade e reduzir a fadiga e os acidentes. Quando se fala de luminosidade, 3 fatores são importantes e controláveis em níveis de projetos nos locais de trabalho. São eles quantidade de luz, tempo de exposição e contrastes entre figura e fundo. A unidade de medida de luz é o lúmen e o aparelho utilizado para medir a quantidade de luz é o luxímetro. Para vocês terem uma noção de lúmen, é só compararem a luz do dia com a luz artificial. A eficiência da luz do dia ela é bem alta. Os lúmens emitidos por um watt de potência radiante, eles atingem 100 lúmens por watt. Por outro lado, a luz artificial ela tem uma eficiência luminosa de aproximadamente 15 lúmens por watt. Então, a quantidade de luz necessária em um espaço de trabalho, ela depende do tipo de trabalho que será realizado no local, ou seja, depende do grau de precisão do trabalho a ser realizado. Por exemplo, se eu estou em uma área pública, eu não estou trabalhando, eu estou em uma área pública com arredores escuros, eu vou precisar em torno mais ou menos de 20 a 50 lúmens, né? Agora, se eu trabalho numa tarefa visual muito exatas, né, como por exemplo, a montagens de microeletrônicas, né, eu vou precisar em torno mais ou menos de 5.000 até 10.000, né, lúmens, né? Então vocês podem notar que dependendo de cada trabalho, nós vamos precisar de uma quantidade maior ou menor, né, de luminosidade.
Quando nós temos uma fonte luminosa muito intensa dentro do campo visual, produzindo no trabalhador uma sensação de desconforto e fadiga, isso é chamado de ofuscamento. Portanto, as aberturas das janelas e as fontes de luz artificial, elas devem ser colocadas de maneira a minimizar este ofuscamento. A distribuição da luz no espaço, ela deve ser distribuída de tal maneira que a diferença excessiva de luz e sombra, elas sejam evitadas, pois elas podem perturbar os ocupantes dos espaços, impedindo a percepção visual adequada. Porém, o contraste também é necessário para a diferenciação dos objetos no espaço. A má iluminação, ela causa fadiga nas vistas, prejudica o sistema nervoso, leva a uma má qualidade do trabalho e ela é responsável por razoável parcela de acidentes. Portanto, um sistema de iluminação, ele deve ser suficiente de modo que cada foco luminoso forneça toda a quantidade necessária de luz a cada tipo de trabalho, ser constante e uniformemente distribuído de modo a evitar a fadiga nos olhos decorrente das sucessivas acomodações em virtude das variações de intensidade de luz, né? Então, é importante ressaltar que a luz natural, ela proporciona ambientes mais agradáveis do que a iluminação artificial. A luz natural, ela ajuda a criar melhores condições de trabalho porque ela promove a percepção dos objetos pela cor e contrastes naturais. As janelas proporcionam relaxamento dos olhos, quando oferecem a possibilidade de visão de longas distâncias do ambiente exterior. Agora, já a iluminação artificial, ela deve ser distribuída nos espaços físicos de forma que garanta a uniformidade do fluxo luminoso. As luminárias, elas se caracterizam por serem fontes de luz com uma variedade muito grande na forma, textura e cor, gerando variações na distribuição da iluminação. Ok? Agora vamos falar sobre a vibração. Este fator ergonômico físico ambiental, ele não é tão conhecido quanto os demais, porque muitos postos de trabalho, eles não sofrem a ação, mas nem por isso traz menores prejuízos à saúde do trabalhador. Sabe aquela vibração que acontece quando nós subimos em uma escada rolante, ao sentar-se em um banco de trator, caminhão ou ônibus que ficam tremendo, ou ainda ao segurar um secador de cabelo, furadeira ou britadeira? Pois bem, isto é vibração. Um corpo, ele está em vibração quando este permanece parado, estático, e algumas estruturas do posto de trabalho, eles ficam em movimento. Ou seja, está vibrando, como vocês podem observar aqui nessa gravura dessa mulher segurando esse secador, ela está parada e o vibrador, né, no caso do secador, está ali vibrando, correto? Da mesma forma, né, a pessoa no trator e a pessoa na britadeira. Então, a vibração, ela é considerada uma onda que se propaga através de movimentos de compressão e dilatação, sucessivas de propagação, né? Contrai, dilata e forma, nesse caso, a vibração. A exposição às vibrações, geralmente, elas causam prejuízos e muitos riscos nos ambientes de trabalho. De forma geral, elas podem influenciar no conforto, segurança e na saúde das pessoas expostas. Os efeitos imediatos na vibração sobre o corpo humano são, presta atenção, são os efeitos imediatos. Elas podem causar a hiperventilação pulmonar, quando a pessoa não solta todo o ar que está dentro do pulmão dela, e elas também podem causar problemas visuais, que é a diminuição da acuidade visual, do quanto que ele enxerga. Agora, os efeitos da vibração a longo prazo, eles podem ser interferência na respiração, tensão muscular, dores de cabeça, nos olhos, na garganta, perturbação na fala, irritação dos intestinos e dos rins, lesões neurológicas, prejuízo ao sistema auditivo e dentre outras alterações. Então, para a diminuição desses danos, existem diversas alternativas que o projetista ou o engenheiro eles podem tomar para reduzir, ou pelo menos minimizar essas consequências das vibrações. Uma dessas alternativas é a eliminação da fonte de vibração, caso seja possível, né, gente? O isolamento e a proteção do operador mediante o uso de equipamentos de proteção, como no caso botas, luvas e a realização de pausas. Prestem bastante atenção nisso. Quando a vibração for contínua, devem ser programadas pausas de 10 minutos para cada 50 minutos de atividade. A NR 15 a 17, eles fazem pouquíssima menção aos fatores de risco causados pela vibração.
Portanto, pela carência de normativas mais específicas em relação aos procedimentos de medição, análise de forma definidas, ou mesmo indicação para o uso de dispositivo de segurança, este fator ergonômico fica a benefício do bom senso do empregador e da atenção do trabalhador com sua própria saúde física, ok? Então, ainda nessa sequência dos fatores ergonômicos físicos ambientais, vamos estudar agora um pouquinho os efeitos do organismo humano, da música e das cores no ambiente de trabalho. Você sabia que a música e as cores, elas podem contribuir de forma eficaz para a redução do estresse e ajudar na motivação nos ambientes de trabalho? No homem, por exemplo, a música aumenta o entusiasmo, o relaxamento, reduzindo a fadiga e o nervosismo. Sobre o ambiente físico de trabalho, a música contribui também para disfarçar ruídos provenientes de máquinas ou conversas. A música no ambiente de trabalho, ela deve ser utilizada de forma discreta, pouco perceptível, como a música de fundo ou ambiental, tentando criar um tipo de cortina musical que produza um agradável clima acústico. A música, ela é menos recomendável, no caso, em grandes ou ruidosos ambientes de trabalho. E elas podem ser retiradas quando o trabalhador apresenta grandes exigências de concentração. Agora, quanto às cores no ambiente de trabalho, elas têm a função de auxiliar na orientação, atuar como símbolos de segurança, servir de contraste de cores para facilitar o trabalho e ajudar nos efeitos psicológicos. Determinadas cores são utilizadas para identificar e sinalizar determinados perigos em vários países. Vejamos, o vermelho é a cor do perigo. Significa pare ou proibido. É um aviso de perigo de incêndio, por exemplo, Instalações de extintores, nós temos a cor vermelha, saída de emergência, O amarelo, em contraste com o preto, significa perigo de colisão. Cuidado, risco de tropeçar. O amarelo e preto são também cores de avisos de transportes e a maior parte das placas de trânsito. O verde, ele significa salvação, ajuda e caminho de fuga. Ele é usado para identificação de objetos para salvamento e instalações de primeiros socorros. Agora, o azul não é propriamente uma cor de segurança, mas ele serve também como cor de ordenação ou organização para orientações de avisos, sinais e indicações de direções. No local de trabalho, é recomendável também que os botões importantes, as alavancas, comandos, cabos e peças de máquinas com função de comando sejam configurados como atrativos visuais. Se as superfícies desses atrativos eles não forem grandes, não maior que alguns centímetros, então devem ser usados contrastes fortes de cores para uma fácil visualização. Com esses atrativos visuais, a peça das máquinas a ser usadas fica mais visível, o tempo para achá-la é reduzível, como também a distração por procurar um controle será reduzida. Ok? E para finalizar os fatores ergonômicos físicos e ambientais, nós vamos estudar agora os agentes químicos e biológicos. Os agentes químicos, eles são substâncias que podem penetrar no organismo pelas vias respiratórias na forma de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, tenham contato ou sejam absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. A ação deles no organismo humano pode ser devastadoras, causando sérias doenças ocupacionais. Alguns dos principais agentes químicos frequentemente encontrados no ambiente de trabalho e que podem causar danos à saúde do trabalhador são os monóxidos de carbono, presentes em locais como fornos e aquecedores, os metais pesados, chumbo, mercúrio, presentes também nos produtos industriais, os solventes, como no caso o benzeno, tolueno, a sílica, que é extremamente prejudicial aos pulmões, fumaças, gases e vapores tóxicos, produzidos por fábricas e automóveis, agrotóxicos, as radiações ionizantes, energias nucleares e materiais radioativos. Já os agentes biológicos são as bactérias, os fungos, bacilos, parasitas, protozoários, os vírus, dentre outros. Esses micro-organismos, eles são encontrados principalmente em hospitais, laboratórios, estábulos, gabinetes de autópsias, coletas de lixos, mas também pode estar em uma sala comum de escritório.
No Brasil, a NR15 estabelece limites para exposição ocupacional a agentes biológicos. Quando esses limites não são respeitados, as condições de trabalho se tornam extremamente prejudiciais à saúde do trabalhador, devido ao contato com esgoto, lixo urbano, material não esterilizado, manuseio de resíduos de animais deteriorados, sem equipamentos de proteção, entre outras tantas situações. As medidas de controle geral dos agentes biológicos envolvem esterilização de instrumentos, uso de filtros de ar, correção de vazamentos, higienização de mobiliários, principalmente os revestidos de tecido e tapetes ou carpetes. Controle de excrementos de roedores e morcegos, uso de material descartável e esterilizado, uso de equipamentos de proteção, luvas, botas, máscaras, filtros, controle médicos, né? Finalizando a nossa segunda aula, vamos falar de outra área de atuação ergonômica, o layout. Termo que significa desenho, arranjo ou disposição das pessoas, objetos, ferramentas e processos no espaço físico de trabalho. A tradução da palavra para o português significa planta baixa, que é o mesmo de organizar ou planejar aquele ambiente de trabalho, os materiais e os equipamentos que serão utilizados. Alguns fatores sempre influenciam e acabam por determinar como o layout será projetado. Por exemplo, os materiais, a quantidade e variedade de materiais, né, ou insumos, a máquina, os instrumentos, as ferramentas, utensílios, e tem um humano, que é a disposição das pessoas. E a movimentação delas, que é o transporte interno dos materiais, entre outros departamentos, estocagens, ou mesmo na própria linha de produção. Tem a espera também, que é a estocagem temporárias ou permanentes, que espaços podem ser disponibilizados, por exemplo. Temos os serviços auxiliares, que é a manutenção, inspeção e expedição. E temos o prédio, a estrutura física em si, suas características internas, a distribuição das pessoas, máquinas e ferramentas. E temos a mudança, que é a versatilidade, flexibilidade e a expansão. Não podemos esquecer que todo o layout ele deve ser feito levando em consideração a operacionalidade ou funcionalidade, economia, segurança, higiene e aparência, visando uma harmonia interna. Em termos gerais, o layout busca um arranjo produtivo que permita fabricar um produto ou oferecer um serviço a um custo baixo, o suficiente para vendê-lo ou negociá-lo com lucro em um mercado competitivo. Existem algumas regras básicas de ergonomia para a realização da organização do layout. Olha só, é necessário prever os espaços de movimentação de máquinas, acesso às peças para cadeiras e áreas de acesso ao operador, espaço entre as pessoas. No escritório, está prescrita uma área adequada por pessoa de 6 metros quadrados, mantendo uma separação mínima de 120 centímetros e uma separação ótima de 240 centímetros. Evitar grande distância, pessoal. A interação entre as pessoas é importante para a comunicação entre elas. E procurar reduzir ao mínimo a movimentação das pessoas. Movimentação em excesso leva a desperdício de energia, cansaço e perda de tempo. A área de trabalho ela deve ser organizada. Um layout adequado colabora para que o posto seja produtivo. Deve-se sempre tomar cuidado para evitar que o corpo do trabalhador atinja partes de máquinas ou móveis ou movimentar-se, pois podem ocorrer acidentes. Então, dessa forma, podemos concluir com essa aula que a ergonomia, a higiene do trabalho e o layout formam uma grande parceria dentro da saúde ocupacional, na qual busca oferecer conforto e segurança nos ambientes de trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.